Olá. Olá! Ainda não tô te vendo. Não? Não, mas tô te ouvindo. Pois é, para mim a minha imagem parece parada aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos esperar só um pouquinho para ver se aparece. Peraí, deixa eu ir para a sala que fica mais perto do roteador. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Mari. Tá bom aqui. Boa noite, Célia. Nossa, tá mais perto do roteador. Talvez a internet. Oi, melhorou aí? Tá aparecendo? Não, não. Vocês estão vendo a Priscila? Oi, Aline. Saudades, Aline. Agora ela caiu. Acho que agora ela caiu. Espera ela voltar. Oi, Luciano. Boa noite. Também só me vejo, Carol. Tô esperando a Priscila voltar. Será que a minha internet. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu acho que ninguém tá te vendo ainda, não. Às Eu não sei. vezes isso acontece. Primeira vez que eu tô fazendo a live assim, nunca usei o Instagram, então eu não sei Não dizer por se, quê. não se preocupa, é a primeira vez de um monte de gente. Se preocupa, não. Não sei o que aconteceu. Tá preto pra mim a minha câmera aqui. Ué, Não sei o que houve. aqui para mim aparece conectando. Às vezes demora um pouquinho mesmo. Semana passada o Marcelo demorou um pouquinho para até aparecer a imagem. Pode ser aqui a internet também, né? Deixa eu ver aqui a minha internet. Ah, peraí. Boa noite, Lorena. Não é Loren, eu li errado. Boa noite, Ana Carol. Eu vou te convidar, Priscila, peraí. Oi, tá me ouvindo? Ouvindo. Só não tá me Vendo, vendo. não. Não. Será que Caramba. só eu que não tô vendo a Carol? Vocês estão. Oh, não tá vendo a Pri? Eu já saí, entrei de novo algumas vezes e não apareceu aqui. Não sei por que que não aparece. Talvez seja a internet, né? Vamos esperar um pouquinho, o Priscila, que aqui aparece conectando. Não tá Eu tô, vendo a Priscila, não, né, Aline? eu tô em Eu também frente, não. Ué, eu tô você em tá frente me ao vendo, roteador. Priscila? Tô te vendo. Tô te vendo bem, só não estou conseguindo me ver. Eu tô toda preta aqui. Aí ela caiu. Ai, Deus. Oi, voltei. Tá Voltou? ouvindo? Só que não tá com câmera ainda, né? É, ainda não. Você tá no Wi-Fi, de repente você pode tentar o 3G. Pode ser isso também. Vou tentar usar o meu celular aqui pra ver se vai. É, pode ser isso. Boa noite, Davidson. Ainda não. Aconteceu com o Marcelo semana passada.
Não tá indo a câmera. Tá me ouvindo? A gente tá te ouvindo. Ah, que pena. Não sei por que que não tá indo a imagem. Tá indo a Aqui voz. parece para mim como conectando, mas não, Aqui aparece não pra mim tudo preto. conecta. Parece que não vai. É, vou tentar sair e entrar de novo. Tá, vamos esperar, a gente tem um tempinho. A gente está esperando, gente, a Priscila entrar. Ela tá com um probleminha na internet dela. Aí daqui a pouco a gente começa, tá? Priscila, vamos ver. Não. Foi. Botei até um Voltou. cabo perto no roteador da internet, mas pelo visto não tá indo a imagem, né? Olha, a gente tem a opção assim, de a gente conversar dessa forma, e aí eu vou deixar a sua escolha, Priscila. Porque né, seria tão bom a gente poder falar. Ah, é uma pena não aparecer a imagem. É, já tentei É aqui uma botar. pena mesmo. Que a gente conversa com um negócio preto embaixo. Estranho. Porque assim, eu estou assim, um pouco na expectativa que eventualmente a imagem vai aparecer. Eu passei isso em algumas lives, né, que eu fiz fora do iFixa, e as pessoas, quando trocavam do Wi-Fi pro 3G, falava normalmente. Tentei voltar de novo. Tô ouvindo a sua voz de novo. Pois é, e a imagem preta persiste. Brincadeira. Eu tô convidando ela de novo, Aline, mas não, mesmo assim não foi. Qual? Não, eu vou fazer de novo. Peraí. Tentei voltar. Tá me ouvindo? A gente aperta no negocinho pra começar de novo, mas parece que não carrega, né? Tá aparecendo aqui como conectando para mim. É, que loucura. Bom, não sei, a gente pode fazer assim mesmo. E depois eu boto a minha cara aqui embaixo, eu boto uma foto. Não, tá. Então você sabe, assim, a gente pode fazer assim, por mim tá tudo bem. Eu espero que as pessoas compreendam nessa dificuldade tecnológica que a gente está passando agora. Mas eu digo assim, já aconteceu comigo em algumas lives, assim, os convidados tinham esse problema, e aí eles mudavam do Wi-Fi para o 3G. E aí voltavam. Oi, caí, né? Você caiu. Eu acho que essa internet sim está instável, por isso que não está conectando. Porque você Eu vou está tentar. caindo com É, alguma frequência. eu tô ligada aqui na internet, acho que daqui, acho que eu vou tirar daqui então, vou ficar no celular. Faz uma solicitação de novo pra mim que eu vou botar no celular. Fácil, beleza.
Como vocês estão de quarentena, gente? Saudade de ir pro IFIX. Ah, boa dica. Ótima ideia. Então, antes da Priscila voltar, deixa eu falar umas coisas. Essa é mais uma live da série Minha Pesquisa em 40 Minutos. A ideia é que os alunos de pós-graduação do IFIX apresentem suas pesquisas nesse tempinho de 40 minutos, que é o tempo de uma live no Instagram. As lives vão ser mediadas por mim, Patrícia, sou pedagoga e fiz doutorado em educação na UF. E a intenção de vocês apresentarem essas pesquisas é mostrar para um público amplo, numa linguagem acessível e simples, o que vocês estão pesquisando. É uma iniciativa da direção do IFIX, como uma estratégia de fomentar as atividades acadêmicas durante esse período tão transtornado que a gente está vivendo. Então, se vocês quiserem apresentar trabalho, é só mandar uma mensagem, tanto pelo DM no Instagram, quanto por e-mail. Fiquem à vontade. Já aceitei aqui, Priscila. Tá aqui ainda aguardando, Priscila. Boa noite, Jorge. Quanto tempo? Boa noite, Bruno. Ah, eu também tô com saudade das nossas aulas de escrita. Muita saudade. Oi, Aê! tudo bem? Muito E no bom, Priscila. celular, não é na internet daqui não. É no celular mesmo. Que bom. Em casa não tá com nada, né? Essas internets aí, a Não estamos com gente tem que usar nada. A gente está vendo como as nossas internets são ruins agora, nesse tempo. E a tá gente todo mundo paga caro, usando. né? E paga ainda um mau serviço, né? É. Pois é. Então, vamos começar, vou fazer a apresentação formalmente. Estava conversando com o pessoal um pouquinho antes, explicando um pouquinho da ideia. Vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou pedagoga, eu trabalho na direção do IFIX, junto com a professora Suzana de Castro. E nós estamos fazendo essa iniciativa de lives, de uma série de lives chamada Minha Pesquisa em 40 Minutos. A ideia é que os alunos de pós-graduação apresentem seus trabalhos de pesquisa numa linguagem simples, uma linguagem acessível, para um público amplo, como que é o público do Instagram. Então, a gente tem convidado alguns alunos, nós enviamos um convite formal aos coordenadores de programas, tanto do PPGLM, quanto do PPGF, quanto do PPGSA, que são os 3 programas que compõem a estrutura educacional do IFIX. E nós estamos recebendo, felizmente, muitos aceites dos orientandos. Eu estou muito feliz, eu quero aproveitar o momento de agradecer a participação, a solidariedade e a disponibilidade dos alunos em participarem e embarcarem nesse projeto.
Bom, na semana passada foi a nossa primeira live com o Marcelo Silva, que é doutorando do PPGF, e hoje a Priscila Cupelo, né? Falei certo? Sim, Priscila Cupelo. Cupelo, ela é doutoranda do PPGLM, que é o Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica, e tem a tese dela com o título O Acontecimento Sócrates, uma leitura sobre a filosofia como arte de viver pela perspectiva de Michel Foucault. Priscila, antes de mais nada, muito obrigada pela disponibilidade. E eu queria saber assim, um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Eu vi no seu currículo que você tem 2 graduações, né? Uma em História e uma em Filosofia. Exatamente. E já fazendo propaganda pro meu programa de pós, né? Porque as pessoas olham esse nome Lógica e Metafísica e já se assustam e muitas vezes nem tentam a seleção do programa. Então, sugiro assim para as pessoas conhecerem os professores do Lógica e Metafísica. Nem sempre todos os professores estudam Lógica e Metafísica, então assim, eu estudo Foucault, por exemplo, num programa de Lógica e Metafísica, então seria meio estranho isso, mas existe ali um grupo de professores muito abertos a pesquisar e orientar, e até mesmo quando eu passei para o Lógica Metafísica, eles conseguiram encontrar, então, professores que, no caso, a minha orientadora, ela é da UF, e o meu co-orientador é da UERJ, então eles conseguiram encontrar uma orientação para mim, mesmo que não fosse dentro do próprio programa, mas tem professores visitantes, associados, então é possível fazer essa, essa relação, assim, sabe? Então Uhum. isso é legal. E você estudou em que universidade? Na graduação e no mestrado? Então, eu entrei na faculdade de História, no IFIX, e aí fiz História, e depois eu fui fazer um mestrado na Fiocruz, que é um programa de pós-graduação em História da Ciência e da Saúde, que é bem interessante aí também para quem está interessado em estudar a história das doenças, história da ciência. Então, a Fiocruz tem um programa de pós, que às vezes as pessoas acham que é só em biologia, alguma coisa do tipo, né? Mas ela tem um programa também de história das ciências e das doenças, que é muito legal também, eu adoro os professores de lá. E o meu mestrado foi em História da Psiquiatria, então eu analisei prontuários médicos, psiquiátricos do Brasil, do início do século XX, então eu trabalhei com alguns desses prontuários, porque eu fiz iniciação científica na Fiocruz, a Fiocruz ela abre possibilidade para pessoas que querem fazer iniciação científica, né, que é aquela bolsa quando você faz na graduação, então a graduação eu já entrei para a Fiocruz, fazendo iniciação científica lá, e depois eu fui fazer um mestrado que debateu muito a questão de gênero também. Eu analisava as mulheres internadas no hospício e qual era esse tipo de diagnóstico que era para essas mulheres. Esse discurso todo eugênico de normalidade, quem é normal, quem é anormal. Então, aí comecei a estudar Foucault por causa disso, né? Então, a história da loucura começou a aparecer muito, né? A gente estudou muito os livros dos anormais, poder psiquiátrico, a história da loucura. Então, foi basicamente aí que a filosofia entrou, né, na minha vida, pelo Foucault e por esses textos. E, ao mesmo tempo, a gente, como faz história, a gente tem essa questão da teoria filosófica, mas também as fontes, né? Então, as fontes que a gente pesquisava do Hospício Nacional de Alienados, para quem não sabe, hoje é a Praia Vermelha, né? Antigamente aquilo tudo era um hospício, no início do século XX. Então a gente teve o Hospício Pedro II, depois foi chamado Hospício Nacional de Alienados. E a ideia, então, era de fazer uma história de entender que tipo de pessoas estavam internadas naquele lugar, como é que era o discurso médico. Então a gente analisava os prontuários, as publicações médicas nos arquivos de psiquiatria. Então, assim, era um trabalho de fonte histórica e também um trabalho de pensar que tipo de discurso médico se constrói em cima do doente mental, né? Quem é que vai parar no hospício. Então, todas essas questões, tem um grupo, né, de pesquisa na Fiocruz que estuda justamente a história da psiquiatria. Então, é bem interessante para quem tiver vontade aí de estudar essas questões de psiquiatria no Brasil. A Fiocruz, ela tem esse trabalho já de anos. A minha ex-orientadora do mestrado, né, Cristiana Pecnet,
É uma pessoa bem acessível também sobre essas questões. Mas além de você ter feito a graduação em História lá no IFIX, que é, né, agora é IH, você também fez uma licenciatura em Filosofia no IFIX também. Exatamente. Aí eu terminei o mestrado em História e como eu tinha trabalhado com muito de filosofia por causa do Foucault, e aí o Foucault tem essa parte das produções dele sobre o que a gente chama dos marginais, os excluídos, que é justamente a história da loucura. Então você tem a figura do louco, você tem a figura da prisão, né, de quem são os prisioneiros. Então tem essa questão dos marginais da sociedade, né, ao mesmo tempo que a sociedade moderna ela se cria, ela vai criando espaço de exclusão também de determinadas pessoas que não se encaixam nesse modelo da produtividade, do capitalismo e tal, né? E aí eu comecei a entrar em contato na chamada produção do último Foucault, né, que são as aulas do Collège de France, que ele vai tratar sobre os antigos. E como eu sempre gostei de Grécia e Sócrates e tudo, aí quando eu vi esses textos, né, que é o livro A Coragem da Verdade, que é onde ele começa a pensar os antigos e a criação de uma produção de uma subjetividade, fala sobre si. Aí eu falei assim, cara, eu vou largar a história e quero ir para filosofia. E fui fazer a graduação em filosofia, que eu não tinha graduação em filosofia, e fui fazer o doutorado em filosofia. Então, foi um caminho que a história me levou para filosofia. Que eu acho que, na verdade, eu sempre fiz filosofia, mas é aquela coisa, né? O pessoal fica, pô, vai fazer filosofia, que loucura. Mas a filosofia, ela é tão útil para várias coisas, né? É tão útil para a vida e para milhares de outros campos de pensamento sobre a atualidade. Eu acho que a filosofia tem uma reflexão tão crítica sobre o mundo e a história se vale muito da filosofia. A gente se pensa criticamente um objeto a partir de uma reflexão filosófica. Então, acho que uma parte é totalmente componente da outra, né? Não tem como. As humanas, elas se separam, mas ao mesmo tempo elas dialogam muito. Assim como a sociologia, então, ciência política, só que aí as coisas ficam cada vez mais separadas, mas há uma relação muito próxima, né, entre essas ciências que foram separadas por disciplinas. Quanto mais a gente avança, né, em pesquisa, a gente acaba caindo em algumas interseções, né, teóricas e até conceituais mesmo, né, e a gente acaba vendo que nem tudo está em caixinhas, né, a gente tem que dialogar com diversos campos. Exatamente. Eu agora, na verdade, estou me interessando muito por questões econômicas. Penso fazer a terceira graduação em economia. Oh, então, meu Deus! Já me inscrevi no Enem. Até já me inscrevi no Enem. E oh, meu Deus! Quem gosta de estudar é uma coisa, assim, ainda bem que eu namoro uma pessoa que também me entende, ele gosta de estudar, e ele está fazendo também economia, e eu falei assim, nossa, tem tudo a ver, porque no final das contas eu estudo um filósofo que fala muito sobre o presente. E aí os debates, assim, os livros que eu tenho mais me interessado no momento sobre questões sobre neoliberalismo, sobre como cria subjetividades a partir de um contexto neoliberal. Então, assim, a gente entender o presente, entender aquilo que está mais próximo, e a economia, ela trabalha muito com a questão estatística, né? Então, mal bem para pensar o presente, trazer essa questão estatística é muito fundamental, né, para a gente entender melhor o nosso mundo. Porque, no fundo, quando a gente está falando de população, de grande quantidade, a gente tem que falar de... Não tem jeito. Então, acho que realmente é importante isso. E a Priscila, agora eu queria assim, que você já começasse a falar um pouquinho da sua pesquisa, o que você está desenvolvendo lá no PPGLM, quem é a sua orientadora, né? Quais são os objetivos dessa pesquisa? Falasse um pouquinho dessa temática para a gente. Bom, eu estudo o que eu denominei, né, o acontecimento Sócrates, e essa ideia de acontecimento é uma perspectiva Foucaultiana, de entender que alguma coisa surge de novo, e é justamente isso, porque o Foucault vai para os antigos para justamente fazer essa genealogia, né? Então você tem um problema que é justamente o que somos, né? O porquê nos formamos e o que somos do jeito que somos hoje, na atualidade. E aí, quando ele vai para outros momentos históricos, ele consegue perceber, então,
que esse sujeito contemporâneo, ele é uma produção temporal do nosso tempo presente, mas que não necessariamente é a única possibilidade possível. Então, quando você vai para outros momentos históricos e entende como se forma o sujeito, você tem a possibilidade de falar, olha, é possível que a gente seja de outra maneira, é possível que a gente seja de outra forma. E aí ele vai estudar justamente as falas sobre si em outros momentos. Então ele parte de, por exemplo, a fala sobre si que a gente tem na modernidade, o lugar que a gente tem sobre a fala de si, que seria na estrutura da, da análise, né? Então você tem a figura do analista e o analisando, ali é um ambiente contemporâneo que a gente permite falar sobre nós mesmos, e a ideia de como o sujeito se constitui enquanto si na contemporaneidade, e a possibilidade de olhar isso para outros momentos históricos através dessas fontes históricas, né? Então você tem as práticas convencionais na Idade Medieval e as práticas de mestre e discípulo na Antiguidade. Então, a partir dessa genealogia, que é esse trabalho que parte de um problema contemporâneo e vai olhar isso como acontece no passado, a gente pode olhar como surge como se formam as subjetividades, né? E aí, a minha pesquisa é uma ideia de acontecimento Sócrates, porque é uma ideia de que algo surge na Grécia Antiga, algo acontece na Grécia Antiga, e esse acontecimento é a figura de Sócrates. O Sócrates é alguém que, nos textos filosóficos, aparece como átopos, aquele que está fora do lugar, e justamente alguém que elabora, né, eu estou interpretando dessa maneira, esse lugar outro, esse pensamento outro. Então, é justamente alguém que cria algo novo. E pós-morte de Sócrates, né, você vai ter milhares de escolas filosóficas, como o estoicismo, o cinismo, várias escolas que vão se dizer herdeiras do legado socrático. Então, no final das contas, o Foucault olha para o Sócrates e elege ele como alguém preocupado com o cuidado de si, ou seja, com aquilo que realmente se é, e com a preocupação ética sobre si. Então, vem essa noção de estética da existência, justamente por essa concepção de que esse personagem, Sócrates, ao fazer as pessoas refletirem sobre si, tem uma proposta ética existencial, e a partir dessa ideia ética existencial é que se constrói uma forma de viver. E aí o Foucault vai analisar a vida e morte de Sócrates e como Sócrates se comporta em alguns momentos históricos, né? Como, por exemplo, o momento do julgamento do Sócrates, ele se comporta como alguém que introduz um outro tipo de discurso, que seria o discurso filosófico, que tem a ver com a fala da verdade, e a fala da verdade independente da circunstância. Então, no julgamento do Sócrates, ele poderia ter pedido clemência, ter pedido desculpa, ter falado, olha, eu errei, me desculpe, e ele vai ali e vai analisar as acusações que ele recebe em busca, então, da verdade. Então, esse posicionamento filosófico, que é o posicionamento da análise dos discursos, da busca pela verdade, dessa vida virtuosa, que é justamente a vida da reflexão, isso é uma forma de viver que o Sócrates inaugura. O Sócrates defende isso até o final, mesmo sob o risco da perda da própria vida. Então, ele analisa o diálogo de Platão, né, que é a apologia, a partir dessa perspectiva de que o Sócrates inaugura um novo modo de ser, um novo modo de existir, e esse modo de existir custa-lhe a própria vida. Mas é por essa vida que o Sócrates ele decide morrer. Então, ele não age de outra forma, ele continua tendo uma coerência entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele age no mundo, e isso faz com que ele seja, no final das contas, condenado, porque ele poderia ter escrito um discurso de defesa, ele poderia, porque isso era muito comum na antiguidade, né, escrever um discurso pronto, chegar lá, pedir clemência, levar as mulheres para chorar, os filhos, e você ser absolvido. E ele resolve, então, não participar desse jogo e simplesmente aceitar a pena de morte. E aí você tem outros diálogos, né, de Platão, como Críton, que acontece depois, que é um amigo de Sócrates, tenta convencê-lo a fugir, e o Sócrates fala que não, que vai ficar e vai aceitar a punição. Então, a minha pesquisa é justamente voltar para esse personagem antigo, que é o Sócrates, analisar os textos de Platão, os textos que o Foucault trabalha, para então fazer essa crítica a essa ideia, então, de que é possível pensar novas formas de subjetivação,
porque o Sócrates foi um dessa ideia do pensamento do fora, porque no final das contas se nós vivemos uma sociedade que diz como a gente deve agir, que é a ideia de que o que nós somos, o que é interno, subjetivo, ele provém de um externo, de um externo social, e se a subjetividade é formada a partir desse externo, como se cria um pensamento outro, um modo de viver outro? Então, essa é a questão da filosofia contemporânea, né? Como é que a gente vive de outra forma, como é que a gente produz sujeitos que pensem de outra maneira, que ajam de outra forma, que produzam algo novo, se a gente vive nesse mundo que o tempo inteiro a gente é produto desse meio que a gente vive, né? Então, como se produz um pensamento novo, como se cria vidas novas, e aí ele pega alguns exemplos, o Foucault trabalha com isso, né? As vidas exemplares, ele pega alguns exemplos dessas vidas que criam algo novo. Então, essa ideia do novo é muito importante, porque no final das contas, assim, muita gente vai criticar o Foucault, mas então como é que faz para criar o novo? Então, essa ideia do acontecimento não tem uma fórmula para criar algo novo, simplesmente acontece. Em determinados momentos aconteceram na história. O que vai acontecer daqui para frente ninguém sabe. Mas o que ele podia fazer é tipo dizer, olha, em determinados momentos ao longo da história, a gente vai ter alguns personagens que se destacam na história, que introduzem algo novo, como, por exemplo, Sócrates, como, por exemplo, Diógenes, ele vai dizer que é o Sócrates enfurecido, né? Então, tem alguns personagens na história que acontecem, e aí acontece por motivos adversos, motivos, assim, que muita gente tenta entender a história tentando criar uma sequência lógica, né? O Foucault não é muito um pensador da ideia de causal, mas é herdeiro do Nietzsche numa questão de agonística, né? Então, existem contrários, existem forças, e essas forças que são a ideia da vida trágica, né? Que não dá para a gente controlar, eis que cria algo novo, eis que cria algo diferente, eis que acontece algo. Então, é essa perspectiva que eu tento trazer da ideia do acontecimento Sócrates, porque ele é algo que cria, né? E a gente fala de Sócrates até hoje, né? A gente fala, o Sócrates, ele é o marco da divisão da filosofia, né? Tipo, os pré-socráticos, é Sócrates em diante. Então, realmente, lendo os textos de Platão, é difícil às vezes voltar para os contemporâneos também. Você fica meio que apaixonada pelos antigos, e há um conhecimento ali incrível, eles debatem sobre tudo, né, sobre todas as questões éticas, políticas, estéticas, metafísicas, vida, morte, e realmente é um conhecimento bem inacreditável que está ali Eu tenho naquele uma texto. pergunta, e se você me desculpa, eu vou perguntar como leiga. Até te falei que eu sou uma pessoa leiga em filosofia. Mas assim, eu queria entender um pouco, Priscila, como é que a figura Sócrates, ou em qual momento da literatura e da produção de Foucault, a figura Sócrates é analisada por Foucault? Eu imagino que, né, como todos os pensadores, né, Foucault teve fases, e não sei em qual tempo, em quais obras ele dedica ao estudo e à análise, ou alguma crítica à figura de Sócrates, por exemplo. Então, tem aqui ao meu lado a hermenêutica do sujeito, é onde a hermenêutica do sujeito, subjetividade e verdade, são as aulas do Collège de France, da década de 80. A Coragem da Verdade é a principal, e o hermenêutica do sujeito também. E é justamente o que a gente chama do último Foucault. Então, são os textos do Foucault mais para o final da vida, né? E a história da sexualidade, cuidado de si, são os textos, a vontade da verdade, a vontade de... da história da sexualidade. E tem o último agora, né, da Confissão da Carne, que é sobre a Idade Medieval. Mas, de modo geral, o projeto do Foucault é um projeto genealógico. Então, isso quer dizer que ele vai voltar ao longo do tempo com uma proposta específica e analisar isso ao longo da história, né, de como isso, no caso, as falas sobre si, as práticas que falam sobre si. E aí você pode me perguntar, bom, mas que textos de Sócrates, né? Não tem texto de Sócrates, tem de Platão, Xenofonte, Aristófanes. O Sócrates não escreveu nada
por si próprio. Então, a gente tem ainda esse problema de falar de Sócrates, né? Porque não é um texto de Sócrates, é um texto de Platão, é um texto de Xenofonte, é um texto de Aristófanes. Então, o problema de falar sobre Sócrates já começa aí, porque você fala por meio de outros autores. E aí muita gente vai falar, bom, mas o que é Platão e o que é Sócrates? Aí já é outro problema. É até onde é Platão e até onde é Sócrates. Mas, de modo geral, o que o Foucault analisa? Ele analisa muitos diálogos de Platão para pensar essa figura do Sócrates enquanto esse personagem que cria algo diferente, que se coloca no vida como algo diferente. E, nesse sentido, ele está muito influenciado pela filosofia do Pierre Hadot, que é um historiador da antiguidade, e ele vai pensar muito que a filosofia é um modo de vida. Então, o que diferencia uma filosofia contemporânea da filosofia antiga é que, para você ser considerado tipo um pitagórico, você muda a sua vida, você vive o pitagorismo, você vive o que é o estoicismo. São filosofias práticas, são filosofias que não é somente uma teoria, igual a gente estuda hoje filosofia na academia, e é uma teoria, né? Você pode estudar Kant e não ser kantiano. Então, assim, no final das contas, o que ele está querendo dizer é a prova da verdade de como Sócrates viveu, o que o Sócrates acreditava, e isso está muito na filosofia budista também, né? Que é a ideia de que as coisas elas só são o que são, e você só é reconhecido pela sua filosofia quando você pratica ela, quando você vira um exemplo. Então, essa ideia do exemplo, a filosofia ela é exemplar. Você precisa dar o exemplo na sua vida daquilo que você acredita, senão aquilo não é válido. Senão as pessoas não vão acreditar em você. Então, quando Sócrates chega lá e fala, olha, eu vivi uma vida que eu me orgulho. Se você me disser aonde eu errei, se eu errei, eu não errei e eu não fiz o mal intencional. Eu fiz o mal sem querer. Então, a ideia do mal não intencional, né? Eu fiz o mal, mas eu estava querendo fazer o bem. Então, a ideia da justiça para Sócrates é uma ideia de correção. Tanto que ele vai lá para a apologia, né? Na apologia, no discurso de defesa dele, ele fala, bom, se eu errei, eu fiz um mal não intencional, e a justiça tem que me dizer, a justiça enquanto instituição pública da justiça, tem que me dizer onde eu errei para eu poder melhorar. Então, a ideia de que a punição melhora as pessoas. E ele faz justamente o que os acusadores não queriam que ele fizesse. Os acusadores não queriam ouvir que que o Sócrates estava sendo acusado injustamente. Então, era isso que os acusadores não queriam. Na verdade, o Sócrates falou, as acusações são injustas, e eu vou provar por quê. E eu vou mostrar por que as acusações são injustas. Então, ele fez tudo que os acusadores não queriam. E isso provocou mais raiva nos acusadores. Então, isso que o Foucault analisa enquanto uma posição filosófica. A posição filosófica busca a verdade. A ideia da justiça, ela é feita para corrigir. E a correção produz o bem. Porque quando você corrige alguém, você mostra para alguém onde essa pessoa está errada, esse erro que você corrige, você faz um bem para a pessoa. Então, o Sócrates fala, olha, me fala onde eu errei para eu poder melhorar. Me avisa onde eu estou errando. Porque é isso que os amigos fazem. Os amigos apontam o erro para você poder melhorar. E ele fala, bom, a pena de morte não é uma boa pena, porque a pena de morte você se livra daquela pessoa, você não corrige essa pessoa, você não melhora essa pessoa. Então, assim, de modo geral, eu falo que os textos antigos, eles são úteis, porque eles são úteis para pensar milhares de coisas, né? Tipo, hoje em dia, se a gente for pensar o que é a pena de morte, se debate muito sobre pena de morte, aí você pega lá o que o Sócrates pensaria sobre a pena de morte. É uma ideia de eliminação do problema, não uma ideia de correção. É a ideia de que a justiça ela tem que corrigir e melhorar. Que é justamente aquilo que talvez a gente não faça. A gente cria um sistema prisional para excluir e não para criar um sistema prisional que melhore, faça com que aquela pessoa entenda que aquilo foi um erro e volte para a sociedade melhor do que ela saiu. Então, no final das contas, quando o Foucault está analisando, né, a formação dos presídios, ele está dizendo justamente, olha, esses lugares, eles são criados não para melhorar as pessoas, mas para excluir essas pessoas. Porque, no fundo, o capitalismo ele é um sistema excludente. Não tem emprego para todo mundo, não tem trabalho para todo mundo, então você precisa criar os espaços de exclusão. E, ao mesmo tempo que você exclui essas pessoas, você inclui outras pessoas, no sentido de que você vai incluir ali o trabalhador carcereiro. Então, assim, você vai pagar o carcereiro, você vai criar a estrutura de construção daquela prisão, então você vai criar
um emprego na construção, você vai criar toda uma estrutura de médicos, de psiquiatras, de enfermeiro, você vai gerar emprego, ao mesmo tempo que você cria emprego num lugar de exclusão. Porque aquela exclusão, ela é estrutural, ela não é temporária, ela é algo que vai ser junto com a sociedade, ela continua com a sociedade existindo. Então não vai ser um momento temporário, você vai, ao longo do tempo, persistir aquilo, porque é o que o Marx chamaria do exército de reserva, né? Então existe um exército de reserva e isso que faz com que os salários sejam tão baixos, porque sempre vai existir aqueles que não têm emprego. Então por isso é que sempre vai ter essa exclusão e isso é estrutural de um sistema que é um sistema desigual, que gera desigualdade. Nem sei nem por que eu estou falando disso. Oi, perdão, não vi. Saí de Sócrates e fui para a Idade Moderna, falar de presídios. Mas, no final das contas, é isso que o Foucault faz, né? O Foucault faz você refletir sobre o mundo, e você pode refletir sobre o mundo falando sobre os antigos, e você pode falar sobre contemporaneidade falando sobre Sócrates. Então... na verdade, assim, eu estou ouvindo a sua fala, eu estou me lembrando das aulas que eu tive em filosofia lá há alguns tempo atrás. Eu vou me poupar, vou ter a elegância de não revelar quanto tempo. Eu tive aulas de filosofia da educação e era muito abordado Foucault, e todo mundo, basicamente, que passa por alguma graduação em educação tem que ler, vigiar e punir. E quando você está falando da figura Sócrates e do acontecimento Sócrates, eu não consigo deixar de pensar na como é que essa ideia do acontecimento Sócrates para o Foucault ajudou o Foucault a construir uma ideia da teoria da sexualidade, da relação do corpo do ser humano com o corpo e a relação do cuidado de si. Eu não sei se isso foi uma ideia que ele desenvolveu em algum estágio inicial da sua produção científica, ou se foi isso mais quando ele publicou a História da Sexualidade, ou Vigiar e Punir. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu curti bastante. A gente pode falar. Algumas pessoas dividem Foucault em 3 fases. O meu orientador, ele não gosta dessas divisões das fases, porque você pode entender o Foucault como assim, sem essas fases, porque eu acho que, no final das contas, o Foucault vai dizer, olha, meu problema de trabalho era o sujeito, e a formação do sujeito. E a gente pode ler a obra do Foucault a partir dessa ideia do sujeito. E aí, se você pensar o sujeito na obra do Foucault, a gente pode entender que você tem a história da loucura, que foi a tese de doutorado do Foucault, teoricamente, das primeiras produções dele. Então, no final das contas, ele está falando como é que a sociedade moderna ela cria a figura do louco e, ao mesmo tempo, que cria a ideia de uma modernidade saudável para os ditos cidadãos produtivos, né? E, ao mesmo tempo que você tem o cidadão produtivo, você tem a exclusão de de pessoas que são justamente, junto com a formação dos Estados Nacionais modernos, você vai ter a formação tanto dos hospícios quanto das prisões. Então, são os 2 lugares de exclusão. Então, é justamente a ideia então, do vigiar e punir, né, como todo um dispositivo panóptico, que é um dispositivo de controle dentro das prisões, ele sai das prisões e vai para as pessoas, vai para a sociedade, que é justamente a ideia da prevenção, né, como é que você previne que as pessoas venham a tornar-se loucas, né, precisar de tratamento psiquiátrico e precisar, então, de uma internação. E também a ideia da prevenção para os ditos indesejáveis, né, os que cometem crimes. Então, todo o mecanismo de controle, vigilância, ele é colocado não somente para aqueles que estão ali dentro da prisão, mas para nós, fora da prisão, justamente para que a gente não venha a cometer crimes e, se a gente cometer crimes, a gente seja punido. Então, você tem todo um processo de organização da sociedade, né, que é a ideia do controle dos corpos. Então, é a ideia do biopoder. Então, quando você tem a formação dos Estados Nacionais, você tem a formação, então, do que o Foucault vai chamar do biopoder. E o Estado, enquanto esse lugar que produz o governo dos corpos, o governo das vidas. E aí, a ideia, então, que o governante ele vai gerenciar essas vidas, decidindo, então, quem morre e quem vive. Então, a gente vive hoje na situação no Brasil em que algumas vidas elas têm mais valor do que outras. Alguns lugares pode-se entrar bombardeando e esse menino que morreu, acho que João Pedro, né?
Então, você tem lugares que a polícia entra nas comunidades usando balas, e atirando e matando pessoas. Então, a ideia de que corpos podem ser mortos e outros corpos são protegidos. Então, a gente tem uma organização da cidade em que você tem justamente a polícia entrando de uma maneira e a polícia entrando de outra. Pessoas morrendo e pessoas não morrendo. Então, você tem toda uma organização que é essa ideia do gerenciamento da vida e da morte. Alguns autores mais contemporâneos, né, e aí também Foucaultianos, vão falar sobre, por exemplo, o Achille Mbembe, que é um autor que escreve o Necropolítica, e aí ele vai dizer que é essa ideia, então, que o governo age escolhendo e fazendo um governo da morte, né, um governo que gerencia essa morte. Então, assim, de modo geral, o Foucault ele tem esses livros, que é justamente o livro que pensa a sociedade, mas ao mesmo tempo que ele pensa a sociedade, ele vai dizer, olha, o Estado ele não é um ente à parte da sociedade. O Estado ele é produto da própria sociedade. Então, se a gente tem hoje uma sociedade que vai ser totalmente individualista, que quer, que deseja, né, a sustentação das coisas como elas são, no sentido de, por exemplo, toda a ideia de justiça social, de que o Estado deve ser mais presente gerenciando saúde, educação. Muitas das pessoas, hoje em dia, introduzindo um projeto neoliberal, vai aceitar que o governo, aos poucos, saia dessas áreas e vejam essas áreas como gasto e não como investimento. Então, de modo geral, a gente vive, hoje em dia, um projeto neoliberal, e essa ideia do neoliberalismo, ele surge de dentro de uma ideia de que o governo ele precisa ser freado, né? Onde o governo pode ir, o governo não pode tomar conta de tudo, então o liberalismo e o projeto neoliberal é justamente a ideia de que o governo existe, o Estado existe para proporcionar liberdade, e a liberdade está acima, então, de qualquer outra coisa. E aí, nesse sentido, se é liberdade, se esses indivíduos, então, eles são... se esses indivíduos eles são colocados, então, como aquelas pessoas que precisam se transformar em seu próprio capital, que é a ideia do capital humano, do empreendedor de si. Então, no projeto neoliberal, as pessoas internalizam essa ideia de que elas podem vencer por conta própria, que elas não precisam do Estado, e por isso o Estado pode ser mínimo. Então, por isso que faz sentido, nesse sentido, o projeto neoliberal e como as pessoas aceitam esse projeto neoliberal, que é a ideia de como você produz sujeitos. Então, o projeto neoliberal ele só existe e a gente só tem um governo neoliberal porque as próprias pessoas querem um projeto neoliberal, porque elas acreditam que, no fundo, elas podem ser um empreendedor de sucesso. Muito efetivamente, você sabe... Mas, Ciela, você não acha, né, como dúvida, que assim, um Estado que fosse menos eficiente em termos de intervenção na liberdade individual poderia garantir um menor controle dos corpos, como você falou antes? Por exemplo, um Estado tão interventor não pode atrapalhar a liberdade individual? Um Estado muito interventor. Seja um Estado grande, né, fazendo uma oposição ao conceito de Estado defendido na ótica neoliberal. Você acha que ele pode intervir mais e acabar controlando mais corpos do que num Estado mínimo, por exemplo? Bom, um Estado, sem ser um Estado neoliberal, teoricamente, ele é um Estado mais robusto. E aí, nesse sentido, robusto também em relação a quanto ele taxa e quanto ele propõe de serviços. Então, quando a gente tem uma sociedade um pouco mais igualitária e você dizer para as pessoas, olha, agora você vai pagar a sua saúde, você vai pagar a sua educação, tudo vai ser por conta própria e tudo vai ser mérito seu. Se você não tem um plano de saúde, aí é problema seu. Se você não tem como pagar, aí é problema seu. E aí, quando você tem uma sociedade um pouco mais igualitária, ou seja, uma sociedade que 1/3 da população não está abaixo da linha da pobreza, não é tão ruim um Estado neoliberal, né? Mas agora, a realidade brasileira, por exemplo, em que você tem uma desigualdade social muito grande, você dizer, olha, o Estado vai ser mínimo.
O Estado não vai prover saúde, não vai prover educação, e se você precisar disso, você vai ter que pagar por isso. Então, eu acho que, claro, o Estado ele tem a parte da taxação. A gente paga impostos. E a gente paga, o nosso projeto de pagar impostos, ele é muitas vezes em cima de produtos. Então, o rico ou o próprio pobre, ele está pagando por impostos em cima de produtos consumidos. E, por exemplo, você poderia ter, o que a gente não tem no Brasil, taxação de dividendos, taxação em grandes fortunas, que justamente pegaria a população que tem mais dinheiro, que no Brasil você tem uma desigualdade social gigantesca, entre 1% da população tem a renda de 80%, então, assim, você tem uma desigualdade muito grande. A forma de taxação que o governo propõe, ela é uma taxação que proporcionalmente as pessoas que têm muito dinheiro, elas pagam proporcionalmente a mesma quantidade de impostos que as pessoas que têm pouco dinheiro. Então, assim, uma reforma tributária, ela é imprescindível para que a gente possa falar até de projeto neoliberal, de ausência de Estado, mas é preciso que as taxações, elas sejam feitas de modo proporcional. Que, assim, parece que, assim, no contexto neoliberal, você falar de justiça social, você falar de bem-estar social, parece coisa de comunista, parece coisa de... Mas, no final das contas, eu posso falar de Aristóteles para falar de justiça social. Então, assim, quando você está pensando em vida em sociedade, que é justamente toda essa reflexão sobre política, é justamente falar sobre o justo. O Sócrates vai dizer isso, olha, se você quer entrar na política, e aí entra o trabalho do Foucault sobre o Sócrates, se você quer entrar para a política, você tem que saber o que é a justiça. Porque a justiça é a pergunta da política. Então, o governo ele tem que promover justiça, porque o mundo não é justo, existe desigualdade no mundo. Desigualdade tanto econômica, desigualdade intelectual, desigualdade de todos os níveis, as pessoas não são iguais. Então, os gregos já partem da percepção de que há diferença no mundo, há desigualdade no mundo. E a partir dessa ideia de que há diferença, há desigualdade, o governo, enquanto instituição, o Estado, ele tem que promover justiça, porque a justiça não existe. Então, você precisa promover justiça. E essa ideia, então, de promover justiça é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Essa é a ideia do Aristóteles. Então, na verdade, quando a gente está falando de um governo, e está falando de um governo neoliberal, é um governo que tira o Estado da presença e fala para os indivíduos, agora é vocês, cada um por si. E aí, só que como você tem uma desigualdade social, o cada um por si fica muito desnível. Fica tipo, cada um por si, uma pessoa na classe alta tem muito mais oportunidade, tem muito mais network, tem muito mais possibilidade de conseguir um emprego de que uma pessoa que nasce na comunidade. Ou que nasce até, às vezes, numa família que não tem teto, sabe? Então, a gente tem uma desigualdade muito grande. A gente não pode adotar um projeto neoliberal quando as condições, a priori, não são iguais para todos, porque a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, acho que é esse o problema quando você fala de um Estado mínimo com uma sociedade tão desigual. Então, Entendi. esse é o problema. Não, muito bem exposto, Priscila. Priscila, olha, eu honestamente ficaria ouvindo você muitas horas, porque você apresenta muito bem seu ponto de vista. Você está muito, muito bem preparada para eventos e para ser professora em breve. Eu tenho certeza que seu doutoramento vai te encaminhar para essa vida. Você realmente como a gente tem um tempinho, está quase acabando, eu queria só perguntar, só para a gente fechar, a próxima pergunta seria o que te motivou a estudar o tema, mas você já meio que respondeu quando você iniciou a apresentação. Então, eu queria que você resumisse, nesses minutinhos que faltam para a gente encerrar, como é que você percebe a contribuição do seu tema para a sua área, que é a filosofia, e para a sociedade no geral? Eu acho que esse tema, ele é muito importante, porque justamente eu vejo que no discurso neoliberal as pessoas chegam e falam as coisas são assim, o mundo é assim, as coisas são como são, e não tem jeito de mudar. E aí, quando justamente você trabalha com um autor, que ele fala, olha, vamos pensar o diferente, vamos pensar algo que não foi dessa maneira, e aí a gente vai lá para a antiguidade, justamente para relativizar a nossa posição, é falar assim, olha, eu estou indo lá para a Grécia Antiga porque, lá eles viveram de outras formas, lá eram outras pessoas. Então, eu acho que é um trabalho muito interessante para
pensar os nossos valores, o que a gente realmente se transformou enquanto sociedade. Uma sociedade individualista, uma sociedade que divide as pessoas entre vencedores e fracassados, que adotou um projeto neoliberal num país, assim, pensando na atualidade brasileira, né? Num país extremamente igual, em que as pessoas adoecem muito, adoecem em depressão, justamente por se culparem, por não serem aquelas pessoas que tiveram sucesso, porque no final das contas, estatisticamente, é uma pessoa em 1 milhão que vai conseguir ser o vencedor. Então, quantos perdedores não se produz e, ao mesmo tempo, as pessoas não internalizam o sentimento de fracasso, e isso gera um adoecimento mental. Então, no final das contas, o nosso próprio modo de produção de sujeitos, ele é um modo que produz sujeitos que adoecem. É muito um problema da nossa contemporaneidade. Então, é claro que existem problemas existenciais nos antigos, né? Sobre a questão da vida, da morte, o que a gente faz nesse meio termo, né? Que é a gente tem a vida e a morte e a existência no meio do caminho. Mas, de modo geral, o que a gente pode analisar com esse trabalho que eu faço é justamente uma ideia de que é possível existir de muitas maneiras. Então, a gente tem que refletir de que formas a gente pode existir daqui para frente. De que modos que o Deleuze chama da linha de fuga, né? Então, vai ser a linha de fuga que a gente vai criar para esse projeto neoliberal? Priscila, a gente desculpa te interromper, é que a gente tem só 43 segundos, daqui a pouco a live fecha sozinho. Então, se a gente puder já tentar fazer a despedida, o encerramento, falta 34 segundos. Não, só isso. Eu queria agradecer a sua iniciativa e é isso. Eu agradecer você por esse convite. Olha, eu que agradeço, em nome da direção do IFIX, agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos. Estou muito feliz com a sua disponibilidade, com a sua atenção e com o capricho que você desenvolve e explica o seu trabalho. Você realmente é um orgulho para a nossa universidade, Priscila. E